Como eu estava dizendo, a escola funciona de duas formas. Online, a parte teórica, onde nós temos funcionários de várias agências, de vários lugares do mundo, que dão aula para nós ali. E também no prático. E esse prático nós vamos para 3 cidades em 4 dias. Então, muito interessante, porque nós saímos de uma cidade, chegávamos na cidade de manhã, arrumávamos as coisas, almoçávamos, íamos convidar o pessoal a treinar a igreja local de noite em praça. Dormia de manhã, ia para outra cidade, tomava um café, treinava a igreja local, praça. Dormia, e assim nós andamos 4 dias. Nós andamos de carro, nós andamos de barco, nós chegamos numa cidade do Amazonas que são 27 horas de barco. E o mais legal, porque todo mundo aqui já pegou ônibus, né, para ir viajar? Na Amazônia, as estradas são os rios. É legal você ir de barco, mas o barco que nós fomos nessa viagem longa, você pega o seu ticket, você compra a passagem igual de ônibus. Aí você tem o seu número no ticket. Aí quando chega lá na hora, no número, não tem uma poltrona, tem um gancho com o seu número, porque você tem que levar a sua própria rede. Lá o barco, ele não tem cadeiras, ele tem só ganchos para pendurar a rede. Então nós viajamos 27 horas dentro do barco, dormindo com a rede. Vou dizer para os irmãos, é gostoso. Para quem gosta de aventura, uma das melhores experiências da minha vida. Barco top, a refeição foi bem legal, só que você vai com uma galera, né? A gente estava com a nossa turma aqui, e tinha outra turmona lá, e é uma experiência muito legal. Para chegarmos nesses interiores, nessas aldeias, nessas cidadezinhas, nesses municípios bem pequenininhos do Brasil, para proclamar o Evangelho de Cristo. Depois, se quiser, segue a gente lá nas redes sociais, @Ceatribos. Nós vamos estar lançando o nosso módulo 1, que foi o módulo que nós ensinamos para essa galera, online, e ele vai estar numa plataforma. Então, quando você quiser assistir às aulas, você vai lá, e todo o valor, tanto da escola, quanto de qualquer coisa que a gente faça, é voltado para o sustento dos missionários que são integrais e para as nossas missões. Então, o Insight esse ano funciona online, só que o nosso prático não será no Brasil. Se você tem a vontade de também ter uma experiência fora do Brasil, nós vamos ter uma turma em julho indo para a Bolívia. Nós vamos estar lá com os nossos hermanos bolivianos para predicar a palavra de Deus ali com os irmãos. Vai ser uma experiência show. Então, se você quiser se inscrever, já contando o testemunho do que aconteceu e divulgando ao mesmo tempo, que eu sou ruim para divulgar as coisas, e o grupo começou a me dar bronca, porque na reunião só para me dar bronca disso. Bota a foto aí, por favor, da família. Yes. Ela tem que apagar a luz. Bom, para quem sabe, eu sou o pastor e líder da Companhia Tribos. Essa é minha esposa, a Karina, ela não veio hoje. E ela está com o nosso bebezinho, Tito, que agora completou 1 ano e 2 meses. E já é missionário. Tito teve essa viagem de barco com a gente, 27 horas. Eu não contei muito para a avó dele, minha mãe, que era muitas horas, ela só sabia que ele ia de barco. Aí ela me ligou antes do barco sair. Falou, então quando vocês chegarem lá à tarde, você me liga. Eu falei, mãe, à tarde não, só te ligo amanhã. Como assim? Quantas horas? Eu falei, 27. Ela, menino, tá com o pai e tá com a mãe. Quer reclamar? Não, tem razão. Então o Titinho está aí, e o Tito foi para o Suriname também. Já tem passaporte, viajou para o Suriname. Passou conosco lá 20 dias, né, nesse país que foi também algo ímpar que aconteceu. A segunda vez que a gente vai ao Suriname, Deus nos deu uma palavra para construir lá com a igreja local uma base de treinamento para missionários que vão para várias nações. Como eu já contei aqui da outra vez, o Suriname é um país multicultural. E esse ano nós tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns orfanatos ali. Então foi muito impressionante de ver como existe uma necessidade. Por quê? É um país de garimpos. Então os homens vão para dentro do garimpo, as mulheres vão para dentro do garimpo e esquecem a vida real fora. E aí eles constituem famílias no Brasil e vão para lá. As famílias ficam aqui, constroem novas famílias lá, vão para o meio do mato para tentar achar ouro, e na cidade os filhos ficam abandonados e vão ser encaminhados ao orfanato, que não são com toda a estrutura, até que a gente conhece das leis, até que nós temos no Brasil, e olha que aqui a gente reclama. Lá realmente é muito precário. E nós temos um trabalho agora lá junto à igreja local. Eles estão indo periodicamente, depois da nossa segunda ida. As mulheres estão fazendo um trabalho de prevenção com as meninas, de saúde feminina, de cuidado da mulher. Então às vezes você pensa assim, eu não tenho dom, pastor, eu não sei pregar. Mas o
você gosta de se maquiar, sabe fazer cabelo legal, você é uma mulher que aprendeu com a vida as coisas, então tem meninas lá que não tem mães. Pai, para ensiná-los o básico. O básico, o que você faz todo dia. Higiene pessoal, como lidar com as pessoas, ou até mesmo uma profissão. O Suriname é um país que a gente adotou e tem adotado, a gente, se Deus quiser, volta esse ano para lá também. Bota a foto da turma aí, que eu consigo dar o meu jeito pedagógico de falar das coisas. Essa é a nossa turma, a gente está aumentando a equipe esse ano, nós temos mais um integrante que é do Espírito Santo, que está se efetivando conosco, e nós temos um estagiário também, que é aqui de Praia Grande. Vamos ver, né, se vai dar certo. Mas tem coisa boa em Praia Grande. Deus tem nos usado. No ano passado, no mês de julho, nós fomos a 3 países com essa equipe. Diga assim: Deus quer me usar. Eu só preciso dizer sim. Uma equipe de 8 pessoas se dividiu em 3 países para pregar o Evangelho. Deus está falando com você. Deus está precisando do seu sim, da sua mão levantada, do eis-me aqui. Nós vamos ao Peru, ao México e ao Suriname, simultaneamente praticamente. E Deus tem falado muito forte ao nosso coração sobre multiplicar e chamar a Igreja de Cristo à responsabilidade de pregar o verdadeiro Evangelho. E eu estou falando das nações, mas pode começar aqui no seu bairro. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Antes de falar, né? Como é que eu vou fazer isso? Por fim, irmãos, eu estou aqui com um sonho realizado. Nós estamos com o nosso stand ali atrás, não tem muitos materiais, porque nós estamos no começo do ano. Tem algumas camisetas e um livro. É de minha autoria. Meu primeiro livro escrito. Legal, né? Eu falei para as meninas que eu imaginei quando ele chegou, eu até chorei, me emocionei. Esse livro, ele conta a história verdadeira, é um romance cristão, que conta a história de 2 jovens que se separaram para Jesus e casaram vídeo, tiveram uma história linda e passaram por diversas situações e Deus abriu diversas portas e no final deu tudo certo. Eles são casados há 13 anos e têm um filho de 1 ano e 2 meses. Então eu escrevi a minha história com a minha esposa, eu cresci na igreja, conheci o Evangelho, minha esposa também, mas nós tivemos várias ofertas do mundo, várias. E Deus nos deu a graça de dizer não e permanecermos fiéis. E escreveu literalmente a nossa história, é um romance. Nada do que está na capa é para vender o livro. Só lendo que você vai saber. Tudo tem um significado, desde de Paris, da Torre Eiffel. Diga assim: existem coisas que só milionários e missionários vivem. Então, só para você saber. Tudo que está nessa capa, você só vai entender se você ler o livro, porque aqui estão todos os símbolos e imagens que falam da nossa história. Então nós também temos o livro ali atrás, se você quiser, primeira edição, espero que de muitas e muitos outros que venham, para que Deus possa nos abençoar. Como disse um amigo meu, que é um ministro de louvor, Deus nos sustenta, mas agora contigo, você comprando o livro, o danoninho fica garantido, né, irmãos? Arroz e feijão tem, mas o danoninho, o livro ajuda bastante também. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo, que esses testemunhos, esses vídeos, essas primeiras palavras que eu disse, já comecem a aquecer o coração dos meus irmãos. Mas, Pai, que aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite possa ser um descortinar, um abrir dos nossos olhos para aquilo que o Senhor tem pedido para a Igreja de Cristo nessa geração. Pai, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar mais uma vez nessa casa, nessa igreja, e na liberdade de falar do Evangelho nesse púlpito, Senhor. Que não seja eu, mas que o Senhor possa ministrar o coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 4. Eu ia fazer uma brincadeira com esse peso de papel. Eu ia jogar ele no chão e ia falar assim: e caiu. Mas não vou fazer. Mas caiu.
Até eu rachado aqui. Deus abençoe os cientistas. Queridos, Paulo, na sua segunda carta ao seu discípulo amado Timóteo, ele traz uma reflexão naquele tempo que serve aos nossos dias hoje. E duas coisas que Paulo disse em cartas diferentes vão nortear o apelo que eu tenho para você nessa noite. Ele fala também em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, sobre algo que a gente precisa se atentar. O texto diz assim, de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: eu dou a incumbência de forma solene diante de Deus e de Jesus o Messias, que julgará os vivos e os mortos, quando aparecer e estabelecer o seu reino, que vocês preguem a palavra. Estejam prontos, quer seja o tempo favorável, quer não seja. Convençam, censurem, exortem com paciência inesgotável e com o ensino da verdade. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência de ouvir a palavra, mas proverão meios para satisfazer as suas próprias paixões, e se reunirão em torno de mestres que dirão tudo que lhes faz coçar os ouvidos. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os seus mitos. Vamos parar aqui no verso 4. Paulo está avisando Timóteo que ele devia pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, como diz a versão que você leu. O que significa isso, Google? Tempo e fora de tempo quer dizer, na versão que eu li, que é uma versão que traz mais o texto da tradução original, que é quando é favorável e quando não é. No Brasil hoje é favorável pregar o evangelho? Ainda assim. Ainda assim. Mas em muitas nações, no 16º país, mas não é favorável que se pregue o evangelho em países como Cuba, como Nicarágua, como El Salvador e outros países, a gente pode citar vários aqui. Mas mesmo não sendo favorável, nós temos irmãos fazendo isso lá. Porque a ordem de Deus é pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, seja bom ou seja ruim. Porque o que está acontecendo, como Paulo diz aqui na nossa sociedade, por isso que eu disse que no Brasil ainda, é que as verdades do evangelho começaram a incomodar as pessoas. E existe uma luta que não é só política, mas sobretudo espiritual. Você não foi convidado. Alguém chato te impeliu para estar aqui, ou sua esposa animada, venha. Esse não, querido. Eu não para você, você não vai ter muita coisa para oferecer, não. Então Paulo deixou claro naquele tempo que a verdade do evangelho incomodaria as pessoas, e as pessoas iam começar a procurar seus próprios mestres. Ou seja, hoje, se eu quiser ouvir uma palavra, eu abro a internet, pastor. E eu abro com a interpretação que eu quero. Mas se a pastora ou o pastor no gabinete dá uma exortação na palavra, aquilo me incomoda. Nós estamos num culto de missões falando que evangelizar pessoas e nações, mas a grande pergunta é: a verdade de Cristo é verdade para mim? Ou ela é relativa? Quais são as partes do evangelho que eu aceito e quais são as partes do evangelho que é melhor não tocar nesse assunto? Não, Jesus deixou coisas estabelecidas com firmeza, muitas vezes duro ele foi na sua palavra, nos seus posicionamentos, mas para o mal da sua própria criação, de maneira nenhuma, para que nós viéssemos a viver o melhor dessa terra, para que o evangelho fosse tão verdade em nós, que nos fizesse ter uma vida diferente da vida daqueles que não conhecem Jesus. Como assim diferente? Porque você não anda sozinho. Não é que a sua vida vai ser um mar de rosas, você não vai ter, se alguém te prometeu isso, mentira. Aceitei Jesus, os boletos no fim do mês estão pagos. Não é verdade, porque eu sou missionário e os boletos chegam de um jeito. Já tentei ligar lá na CPFL e falei: eu sou missionário, você não dá uma quebra para nós? Não tem não, usou, pagou. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a verdade do evangelho coça os seus ouvidos ou coça o ouvido de quem você está pregando? Porque existem coisas que Deus quer falar através de nós com as pessoas, e nós estamos nos negando a tocar em determinados assuntos simplesmente por uma política da boa vizinhança que a Bíblia nunca pregou. Se for falar de Paulo, irmão, ele então quebrava tudo.
me formando em missões, eu li uma carta de uma agência missionária. Um irmão fez um teste. Ele enviou um currículo, não era dele, um currículo, para 3 agências missionárias. E esse currículo foi negado. Nenhuma das 3 agências aceitaram aquele candidato. Disseram que ele era muito nervosinho, disseram que ele tinha opiniões muito fortes e que ele era muito firme. Aí no final da carta, o irmão que enviou o currículo disse assim: as 3 agências missionárias acabaram de negar Paulo, o apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele pegou as características de quem era Paulo e montou o currículo. E esse Paulo que levou o evangelho aos gentios, que é o que chega até nós, não foi aceito. Por que ele não foi aceito? Porque as verdades que ele precisava pregar do evangelho fazia coçar o ouvido dos outros, incomodava as pessoas. Porque a verdade do evangelho que precisa ser pregada, ela gera um incômodo às vezes na família. Ai, lá vem aquele crente criador de confusão. Nós estamos aqui na nossa família, no almoço. Irmão, não convida mais. Estou aqui, eu vou orar sim. Agora, a gente precisa ser conveniente. Se a verdade do evangelho entrou no seu coração, você não vai obrigar ninguém a viver a sua verdade. Você vivendo ela mesma vai ser testemunho para o próximo. E o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu e você. Então você olhar feio uma pessoa que está bebendo, falando palavrão, fumando, não vai mudar nada. Você só vai ser uma pessoa inconveniente. Agora, se você demonstrar que você não faz aquilo nas suas atitudes, aquilo vai constranger. Se você for, como em 2 Coríntios 3 diz, uma carta viva, que as pessoas leiam sobre Jesus e você, aí você vai constranger. Quem já passou por isso? Tem um amigo não crente ou familiar não crente, você está numa reunião lá, aí alguém fala uma bobagem, fala: me perdoa, desculpa, esqueci que você estava aqui. Quem já passou por isso? Não existe missões, não existe pregação do Evangelho sem as suas verdades. Nós estamos vivendo uma geração fraca emocionalmente, porque não teve limites que a própria palavra põe. Começou com essa história da lei da palmada, irmão. Eu apanhava de cinta, glória a Deus, não virei bandido, não virei traficante, estou missionário. E pode ser outra pessoa, minha mãe que gostava de falar disso. Minha mãe foi professora, falou: fiz isso com os meus filhos, ó, para todo mundo aí. É tudo firmeza. A Bíblia diz: admoesta, exorta, açoita. Ai, mas a Bíblia fala isso, posso falar? Ela fala. Ela fala de verdades que precisam voltar a ser pregadas. Diga comigo: Jesus é a resposta. Jesus é a resposta da humanidade. Nós estamos enfeitando um evangelho para não criar caso com pessoas, desagradando o coração de Deus, colocando palavras que não estão na Bíblia para que não arrume confusão. Ah, meu irmão, confusão é comigo mesmo. Eu não preciso, como é que se diz, impor a minha opinião para outra pessoa, de maneira nenhuma. Mas eu também não abro mão da convicção que Deus colocou na minha vida. Agora que eu virei pai, que eu entendi porque ele tem que ser leão. Eles querem impor o que você vai e como você vai educar seu filho. Negativo. Negativo. Você acha? Porque não? Ai, você está sendo muito radical. A palavra radical vem da palavra raiz. Sim, sou radical. Preso na raiz G7, é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmão? Nós chegamos no tempo que Paulo fala: as verdades de Deus não conseguem mais ser pregadas. Então não existe mais um evangelho puro, limpo, para que a gente possa disseminar o amor de Cristo. Deus é amor. Então, irmão, quando sua mãe te disciplina, quando seu pai te disciplina, quando o seu patrão te corrige, quando você faz algo, isso é amor. Hebreus capítulo 12 diz assim no verso 1: tudo aquilo que te afasta de Deus, ponto, o pecado. Aí no versículo de baixo ele diz assim: Deus exorta, em algumas versões diz açoita o filho que ama.
Porque a disciplina e a exortação é um ato de amor, de se importar. Melhor do que deixar aí. O mundo cria. Não! Nós não podemos falar de pregação do Evangelho quando o Evangelho está sendo deturpado. Quando existem pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, irmãos. Um livro que sobreviveu há mais de 2000 anos, passou por guerras, revoluções, transformações e mudanças, e continua ditando a regra da sociedade até hoje. Precisa ser mudado ou nós que precisamos nos enquadrar aí? Eu não sei se vocês têm esse desafio aqui, mas lá na equipe nós temos o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mas esse 2024 não vai ser um ano, vai ser em 3 vezes, porque nós estamos no BOP, agora lá e paga café. É 3 vezes para tudo que é tudo. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, que aquilo que você acha chato, né? Levíticos, números, que fica repetido, então não, logo no começo ali que dá uma repetida. Eu fiquei falando com a minha esposa, eu faço um exercício, eu leio e ouço também a Bíblia. 2 versões diferentes, que é uma forma de você ir captando ali. E eu falei para ela, falei assim, meu bem, imagina que Deus, o próprio Deus, na época que o povo tinha saído do Egito, estava no deserto, ele deu normas sanitárias de saúde para o povo não ficar doente. Tem um versículo que fala sobre o mofo da roupa. Eu fiquei essa semana eu fiquei preso nesse lance do mofo da roupa. Porque eu li o versículo e fui ver uma blusa minha que eu tinha deixado lá, estava mofada, vou jogar no lixo também. O texto diz assim: se a roupa estiver mofada mais de 3 dias, queime, jogue fora. Eles estavam vivendo no deserto, em condições, não tinha essa coisa nossa de banheiro, vaso, eles viviam no deserto, irmão, em cabanas, em barracas. E Deus fez uma lei para que eles não morressem com coisas simples. O lavar os pés e as mãos antes de chegar no lugar, lá aquela lei, né, que o judeu tinha, era uma lei sanitária que evitou Israel de pegar diversas doenças e pandemias que aconteceram no mundo nos séculos passados. Lula, por que você está falando isso? Eu estou falando porque Deus cuida de todos os detalhes. E quando nós queremos mudar um pouco dessa história, a gente vai sofrer, como nós temos sofrido. Então existem verdades do Evangelho que geram coceira nos ouvidos dos outros, porque incomoda, irmãos. Mas hoje, o grande desafio de missões, além de falarmos de fronteiras, é pregarmos o Evangelho verdadeiro. E o maior desafio é não pregarmos com a nossa boca, mas é sermos uma carta viva para que as pessoas possam ler. Paulo, em 2 Coríntios 3, ele diz assim, quando as pessoas estavam discutindo: vocês estão se autopromovendo, vocês estão se convidando para estar no lugar? Paulo falou: não, as cartas são vocês. O que o Evangelho fez na vida de vocês, através da pregação que Deus nos deu, é a nossa referência. A pergunta que eu faço é: o que o Evangelho de Cristo através da sua vida no dia a dia? Você é um emissário, uma emissária, um enviado, uma enviada de Cristo nessa terra. Quem que faz a propaganda de Jesus na terra para a pessoa conhecer Ele? Diga: eu e você. Aí ficou muitos vocês para mim, né? Então é melhor a gente dividir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você foi chamado para ser uma carta escrita por Deus e lida pelos homens. Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim: o testemunho do que Deus fez na sua vida é o que está aqui dizendo, respaldando as nossas ações. O que respalda a igreja de Cristo na terra não são as leis e os estatutos, são seus membros que vivem uma vida com Cristo, e assim o Evangelho se espalha pela terra. Enquanto estivermos aqui orando, fazendo as nossas ações, ajudando as pessoas, evangelizando e vivendo uma vida reta diante de Deus, não existe lei que vá baixar as nossas portas. E se baixar, a gente vai de porta fechada. Eu já fugi de polícia, irmão, em outro país, porque estava pregando Evangelho. É terrível. Então a pergunta é: o que eu fiz? A resposta é simples: você está falando uma coisa que a gente não aceita aqui. Eu preciso que você nessa noite entenda o desafio de ser uma carta viva.
Mas não pode estar escrito em você meias palavras. Não pode estar escrito em você meias verdades. Não pode estar escrito em você meio evangelho. Precisa estar completo. Precisa estar inteiro. Porque só a verdade absoluta de Cristo pode livrar o homem do pecado, da morte e do juízo. Mais nada. Jesus é a resposta, irmãos. E nós estamos encontrando formas de conviver fora do que a palavra de Deus nos ensina. Vai dar coceira no vidro. Alguns não vão gostar. Eclesiastes diz: há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Eu não estou falando de política, eu estou falando de Bíblia. Se há uma confusão com a política, essa foi uma falta de sabedoria. Agora não. Eu lembro uma vez, um testemunho pessoal meu. Eu fiz ainda muito menino, eu fiz uma tolice na casa da minha avó. Minha mãe sempre me disciplinou, levava para o quarto, baixava, tomava uma sentada, a gente orava, tinha que falar por que eu estava ali, por que eu tinha sido disciplinado. Porque é assim, educar leva tempo. Então, meu filho de 1 ano e meio já escuta isso. Ele vai para o quarto, ele senta, ele está chorando. Filho, calma, se acalma. Você está chorando. Sua mãe disse: não põe a mão ali, você pôs. E ela te tirou de lá. Como ele tem 1 ano e 2 meses, eu já estou alimentando o espírito dele com verdades. Então minha mãe fazia isso sempre com a gente. Ia lá, fazia aquele negócio, e baixava, conversava, e tinha lá era um ritual, né, gente? Mas a gente já sabia, quando era ritual, a gente já sabia que ia doer, a gente já sabia que ia acontecer aquele momento de disciplina. Mas irmãos, veja só, se aquela verdade absoluta de Deus, de que o pecado me gerava dor, de que ele me levava para o mau caminho, não tivesse implantado no meu coração, não teria um evangelho para eu pregar para os outros. Não existem meias verdades. Então eu fiz uma tolice na minha avó lá, me levou no canto, me levou para o quarto, e a minha avó falou assim: não, o que você vai fazer? Falou: não, preciso disciplinar. Mas não, na minha casa não. Pô, tudo bem. Pegamos as coisas e começamos a sair. É que aí é aquela confusão de família. Não sei se a sua família é grega ou é italiana, que é a minha, né? É prata, é copa, é grito. Não, mas uma beleza, vai ser um show. Mas gente, não, às vezes acontece. Não vai, não. No fim, teve uma confusão, que propósito, a gente foi embora. Minha mãe pegou as coisas da casa da mãe dela, e nós fomos embora para minha casa. Cheguei em casa, eu apanhei. E ela não esqueceu, eu pensei assim: a confusão, fui pro meu quarto, ó. Ela esqueceu, deu tanto B.O. que não vai dar nada. Gustavo, pode vir aqui. Aí eu: cadê o? Ficamos inimigos? Não. Mas estabelecemos um princípio. Se você não quer que eu discipline meus filhos na sua casa, então a gente vai visitar você um pouco menos. Porque eu não vou deixar de ensinar um princípio bíblico para eles, porque você não quer a sua casa. Eu respeito a sua casa e você respeita a minha decisão. Eu estou falando de um rompimento de família. Não foi política, não foi dinheiro, foi um posicionamento. Tem uma outra menina que foi da nossa equipe, hoje mora no Rio de Janeiro. Ela tem um filhinho de 4 aninhos. E o pai dela não é cristão. E ela veio passar um tempo aqui de férias na casa do pai. E aí ela foi disciplinar o filho e o pai foi se meter. Ela falou: pai, o senhor não quer? Eu fico no Rio de Janeiro, não tem problema nenhum. A senhor mencionar por foto e por vídeo. Não, como é que é isso? Não, porque se o senhor deixar eu educar o meu filho, como a palavra de Deus ensina, então não tem para que eu estar vindo aqui muitas vezes. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não. Então, quer que seu neto viva o quê? Eu estou dando esses exemplos, para que você veja que rupturas não deveriam acontecer. Quando a verdade do Evangelho chega na nossa vida, rupturas vão acontecer. Porque se não houver uma diferença entre aqueles que estão em Cristo, que estão na luz, daqueles que estão nas trevas, para que quem está no escuro vai querer vir para a luz se é a mesma coisa? Só para gastar um tempo no domingo, vir no culto à noite?
Hoje o desafio de missões no meio cristão é sermos uma carta viva, é sermos um exemplo. Como tratamos a nossa esposa, como tratamos nossos maridos, como tratamos nossos filhos, como lidamos com as pessoas, como falamos com o próximo, como lidamos com os atendentes de internet, que é muito difícil tratar eles bem, mas a gente precisa. Quem já ligou para cancelar uma vez ali, a operadora? Mas a gente tem que ser de Jesus também nessa hora. Ser uma carta viva. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado assim: o que estão lendo na sua carta? Nossa, a pergunta ficou até baixinha agora, acho que está funcionando. Pergunta de verdade, pergunta assim. Olha no olho da pessoa e pergunta assim: o que estão lendo na sua carta? Não responde não, irmão. Não responde agora não. Pensa bem. Guga, pelo que eu estou vendo aí, eu estou lendo na sua carta aí, e tem muita confusão. Eu procuro saber quais são as confusões que eu entrei. As verdades que eu defendo. E aquilo que eu não negocio. Princípios de Deus são inegociáveis. Repita comigo: princípios de Deus são inegociáveis. Não tem conversa, não tem porém, não tem mais ou menos, não tem nada. São inegociáveis. Preciso que você entenda isso com muita força nessa noite. Porque senão o nosso culto voltado para missões, com vídeos, testemunhos de missionários pelo mundo, ele vai ser só mais um domingo. Mas esse domingo ele serve para lembrar você que pessoas deram suas vidas para levar essa verdade inegociável para os lugares mais longínquos da terra. E você só tem uma forma de ser grato a Deus por isso, sendo uma carta viva onde você está plantado. Porque para que o missionário possa ir, alguém tem que ficar cuidando da família dele também. Quando a minha família, eu, minha esposa, meu filho, a gente viaja com a nossa equipe, eu também preciso de pastores que cuidem dos meus pais, cuidem da minha família, pessoas que têm bom testemunho, para alcançar até as pessoas que não têm Jesus na minha casa. Agora vai ser missionário, nem todo mundo na sua casa é crente? Não. Mas uma coisa você pode lá perguntar: o que eles estão vendo na minha casa? Saiu da liberdade para você fazer. Porque meu papel é viver o Evangelho, pregar ele com as minhas atitudes. O seu papel é pregar o Evangelho com as suas atitudes, ser uma carta viva, ainda que incomode os outros. Nossa, mas você nunca vi, hein? Tá bom calor e você está com essa roupa, irmão, porque o que é meu, o da minha esposa não é meu. Não fico mostrando para os outros. A gente usa uma peça de roupa por baixo da gente quando a gente dança, que é um macaquito, não, alguns chamam de colã, macaquito. Mas a gente vai para um lugar muito quente, cidade, país. Mas por que vocês usam isso por baixo da roupa? Porque meu umbigo não é ponto turístico, né, pastor? Para a pessoa ficar olhando. Aí eu faço um passo aqui, a blusa para no queixo e vocês vão ficar fazendo certo com o meu umbigo. Não, o umbigo é meu, da minha esposa, né? Já fui uma Brastemp, agora estou diminuindo. Não aconselho você a fazer o mesmo. Não dá para só uma Brastemp, tem que diminuir, irmão, tem que melhorar. Nós temos que nos guardar. Nós temos que ser cartas vivas. Agora, você acha que isso no mundo de hoje é conversa? Nossa menina, bota um croppedzinho na sua filha, tá? Tira o croppedzinho. Vou ensinar meninos aí só de agora, de pequena, para quando chegar grande, o quê? Vocês estão entendendo, irmãos, que coça os ouvidos das pessoas. Não é só essa musiquinha, não tem nada, todo mundo ouve, isso é no YouTube, negativo. No YouTube? No YouTube nem nunca viu. Está começando o videozinho com um ano e 2 meses, começando, e olha lá. Porque, irmãos, eu não negocio o que Deus ensinou na sua palavra, ainda que negociar nos ouvidos dos outros.
Vai na casa dos primos, os primos com o celular na mão, o que ele quer fazer? Pegar o celular. Pega? Não. Chora? Chora. Ai, deixa ele. Negativo. Quer deixar o seu, você deixa o meu. Coceira nos ouvidos. Incomoda. Incomoda. Mas uma coisa eu vou falar. Eu não tive um filho para ser um sucesso. Se ele tiver que ser, ele vai fazer. Mas ele tem que ser discípulo de Cristo. Esse é o meu papel. Ele precisa ser uma carta viva. Como eu tenho buscado ser, como a mãe dele tem buscado ser. Agora a pergunta é: nós vamos negociar o que Deus deu para nós, simplesmente que vai desagradar a ele? Ou nós vamos ser firmes com esse evangelho que tirou a gente da morte eterna e nos trouxe para uma vida eterna? Porque é muito bom no louvor a gente cantar e levantar a mão, irmãos, e repetir as letras das canções. Mas a verdade do evangelho, que é pregada a tempo e a fora de tempo, que Paulo escreve na sua carta a Timóteo, é: não negocie princípios. Seja uma carta viva, como ele escreveu aos Coríntios. Não abra mão do que Deus tem te ensinado. Tem dúvida? Consulte a palavra, pergunte aos seus líderes. Não tome decisões voltadas por pessoas que você está vendo aí na internet. Mas o irmão é uma bênção, mas você conhece o irmão? Já tomou café com o irmão? Já tocou na mão do irmão? Já fez assim para o irmão? Não? Então, querido, tem um casal de irmãos aqui que você faz isso toda semana. Eu não faria isso. Não vai existir mais missões se não existir o evangelho verdadeiro na nossa vida diária. Não vai existir mais missionários sendo enviados se não houverem crentes cheios do Espírito Santo vivendo a verdade do evangelho no seu dia a dia. Os campos estão brancos. Os tempos não são favoráveis, mas os corações estão clamando. A criação anseia pela ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 18 e 19. Os tempos presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada. A criação anseia. As pessoas que criticam a sua atitude, na verdade, dentro delas existe um desejo de ter a firmeza que você tem do Evangelho. As pessoas que não concordam com o seu posicionamento, por dentro delas existe o desejo de ter uma força maior para tomar as decisões que você toma, pautada na sua vida de oração e da palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, Paulo disse isso em Romanos 8. É tempo de nós começarmos a apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional, sabendo o que eu estou fazendo, para tentar ser útil para Deus, sendo uma carta viva e livrando o meu próximo da morte, e livrando o meu próximo de viver uma vida sem Cristo. Porque ainda que alguém aceite Jesus no leito, ali já para ir, glória a Deus, vai para o céu. Mas quem aceita antes tem o privilégio de viver com Ele nessa terra e ver o que Ele pode fazer e como Ele pode transformar uma pessoa. Você é chamado para ser uma carta viva, e nela tem que estar escrito a verdade do Evangelho, ainda que incomode quem está lendo. Vira para a pessoa que diga ao seu lado e diga assim: você precisa ser uma carta viva, ainda que o que esteja escrito em você incomode as pessoas. Amém? O seu desafio nessa noite não é ganhar uma vida, é ganhar a sua vida, é viver a sua vida na verdade de Cristo. Chegamos num tempo onde pregar o Evangelho incomoda as pessoas. Como pode falar do verdadeiro amor de alguém que se importa, que não quer que a gente ande por caminhos errados, está incomodando as pessoas? Mas nós seremos o remanescente fiel e não vamos desistir. Amém? Fique de pé no seu lugar.